Fala galera, Titio Geraldo Neto na área aí mais uma vez, vamos dar continuidade aí, perfeito? Ao nosso estudo do decreto 3298. Na aula passada a gente quase entrou no artigo 17 e agora a gente vai entrar. Vamos lá, olha só, artigo 17. É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresentar deficiência, qualquer que seja a sua natureza, agente causal ou grau de severidade. Galera, independente de ela ser severa ou não, independente de o que causou, se foi doença, se foi um acidente, entendeu? Qual é a natureza daquela deficiência, independe. Ela é beneficiária do processo de reabilitação. Perfeito? Parágrafo 1º. Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance nível físico, mental, social ou funcional ótimo, proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas visando a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais. Galera, você já viu o que era habilitação. Agora ele está te dando um conselho de reabilitação. Perfeito? E ele diz aqui, ó, ela tem o quê? Com objetivo lógico e definido. O objetivo ele é definido. Destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance nível físico, mental ou social ótimo. Ou seja, é lógico, dependendo da deficiência que ela tenha, ela não vai conseguir se reabilitar fisicamente, mas mentalmente, socialmente, psicológico. Isso é importantíssimo. Tá? Proporcionando-lhe os meios de modificar a sua própria vida, ou seja, para que ela venha a ter independência. Entendeu? Podendo compreender medidas visando a compensar a perda ou de uma função ou uma limitação funcional ou facilitar ajustes ou reajustes sociais. Estamos juntos? Vamos lá. Para efeito do disposto nesse artigo, toda pessoa que apresente redução funcional devidamente diagnosticada por equipe multiprofissional terá direito a beneficiar-se dos processos de reabilitação necessários para corrigir ou modificar o seu estado físico, mental ou sensorial, quando este constitua obstáculo para a sua integração educativa, laboral e social. Galera, tem que ficar atento, tá? Porque sempre que ele tiver alguma limitação, alguma redução funcional devidamente diagnosticada, não, aqui ó, é quando essa limitação, essa redução, ela se constitua um obstáculo para a sua integração educativa, laboral e social. Ou seja, ele não está conseguindo se integrar naquele meio social. Beleza, tem direito a essa reabilitação. Ele não está conseguindo se integrar ao meio educacional, show de bola. Laboral, seu meio profissional, show de bola. Cuidado que ele deixa claro isso daqui. Isso daqui pode ser objeto de questão de prova. Estamos juntos? Vamos lá. Artigo 18. Incluem-se na assistência integral a saúde e a reabilitação da pessoa com deficiência, concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares. Dado que tais equipamentos complementam o atendimento, aumentando a possibilidade de independência e inclusão da pessoa portadora de deficiência. Galera, olha só, quando ele fala que ele incluem-se nessa assistência integral a concessão de órteses, próteses. Geraldo, o que é uma prótese? Ela substitui, ou seja, uma dentadura. O que é uma órtese? Ela conserta, ela melhora o funcionamento, igual o aparelho ortodôntico, entendeu? Então fiquem com essa coisinha na cabeça aí para vocês não esquecerem, tá? Isso não está na tua legislação, mas eu já coloquei aqui esses conceitozinhos. Conceito de órtese, ou seja, conforme definição, é um apoio, um dispositivo extremo aplicado no corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sistema, neuromuscular elétrico, caramba, isso daqui é bom de brincar de forca, para a obtenção de alguma vantagem mecânica ou ortopédica, ou seja, refere-se aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório ou não, destinados a alinhar, prevenir ou corrigir. Então falou em órtese, alinhar, prevenir ou corrigir. Perfeito? Ele não falou em substituição.
Beleza? Ou corrigir. Aí ele fala aqui, ó, deformidades ou melhorar a função de partes móveis do corpo. Exemplo, o aparelho dentário ortodôntico que eu já expliquei. Já a dentadura, ela é o quê? Ou um implante, ela é uma prótese, pois ela visa substituir aquele órgão ou aquela função. Prótese, a gente já sabe aqui, ó, que ela é componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados por amputações, traumas ou deficiências físicas de nascença. Então, aquilo ali é uma prótese, ela vai substituir, ok? Vamos lá. Então, já mostrei aqui para você a diferença de prótese e órtese. Artigo 19. Consideram-se ajudas técnicas. Opa, tenho que ter atenção. Então, já bota aqui, ó, que é o conceito de ajuda técnica. Atenção. Conceito. Tá? Vamos lá. Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos desse decreto, os elementos que permitam compensar uma ou mais limitações funcionais, motoras, sensoriais ou mentais da pessoa com deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação, da mobilidade e de possibilitar a sua plena inclusão social. Então, peraí. Geraldo, aquele aparelhinho que ele coloca ali no ouvido para poder melhorar a audição dele, que ele tem deficiência auditiva, aquilo ali é uma ajuda técnica? Sim. Porque ele está permitindo que ele venha suprir essa barreira? Sim. Estamos juntos? Vamos lá. Parágrafo único. São ajudas técnicas, aí ele já vai te dizer o que são. Próteses auditivas, visuais e físicas, ou seja, prótese auditiva, o aparelhinho que bota lá no ouvido. Próteses visuais, óculos. Físicas, por exemplo, ele colocou uma perna mecânica, substituiu por uma perna mecânica, um braço, enfim. Órteses que favoreçam a adequação funcional, ou seja, um aparelho, que aquela botinha ortopédica para poder consertar o joelhinho ou o pezinho da criança. Equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa com deficiência, ou seja, elementos e aparelhos que são necessários na terapia da reabilitação também são ajudas técnicas. Equipamentos, maquinários e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados para o uso por pessoa com deficiência, ou seja, um veículo adaptado para uma pessoa com deficiência, é uma ajuda técnica. Um taxista que tem um veículo adaptado. Elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal, necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa com deficiência. Elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização da pessoa com deficiência. Equipamentos e material pedagógico especial para a educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência, ou seja, isso também é uma ajuda técnica. Perfeito? Adaptações ambientais e outras que garantam o acesso à melhoria funcional e à autonomia pessoal, ou seja, coloquei do lado da escada uma rampa eletrônica para poder para poder fazer aquele percurso ali com um cadeirante. Ajuda técnica. Bolsas coletoras para os portadores de ostobia. Só para você entender, da osto é fora, tá? Osto, fora. Isso aqui é quando a pessoa tem algum problema, por exemplo, no seu intestino, que ela vai ter aquela bolsa coletora, ou teve algum problema de urina, que vai botar uma bolsa coletora. Perfeito? Tá? Até recentemente aí o presidente Michel Temer, ele teve um problema de saúde e que não estava conseguindo urinar, e aí colocaram uma bolsa coletora nele. Perfeito? Isso é um exemplo, tá? É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de medicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem a limitação da incapacidade na reeducação funcional e no controle das lesões que geram incapacidade. Isso aqui é importante porque tem algumas... eu já vi relatos, né, de pessoas que sofreram algum acidente que teve afetado seu sistema nervoso e por conta de ter afetado seu sistema nervoso central, elas ficavam com determinados tipos de tremedeira, enfim. Imagina essa pessoa na reabilitação. Olha a dificuldade que ela vai ter. Então, tem alguns tipos de medicamento que baixa que consegue controlar aquela patologia. Esse exemplo que eu estou usando aqui. Então, essa medicação, ela vai ser como parte integrante do procedimento de reabilitação? Vai ser considerada, tá? De acordo com o artigo 20.
21. O tratamento e a orientação psicológica serão prestados durante as distintas fases do processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa com deficiência atinja o mais pleno desenvolvimento de sua personalidade. Óbvio, tá? Esse daí é o principal motivo. Parágrafo único. O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos tratamentos funcionais e, em todos os casos, serão concedidos desde a comprovação da deficiência ou do início de um processo patológico que possa originá-la. Ou seja, a partir do momento que ele deu início àquela deficiência, ou então ele constatou que tem uma possível doença, uma patologia que ela pode se desenvolver numa deficiência, ela pode culminar, né, no agravamento, no desenvolvimento de uma deficiência, ele já passa a fazer jus a esse tratamento. 22. Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, assistência e saúde mental com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a essa prestação desenvolva o máximo de suas capacidades. Pensa comigo, a pessoa com deficiência, o cara foi ativo a vida inteira, ele sofre um acidente e fica cadeirante. Se ele não tiver cabeça, se ele não tiver um preparo psicológico, ele vai se entregar. Entendeu? Então, por isso que é necessário, lógico, quando necessário, durante a reabilitação, ser propiciada a assistência e a saúde mental, tá bom? Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos e clínicos com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e incapacidades. Ou seja, tem que ser feito esse estudo justamente para que a gente possa prevenir, para saber se aquilo ali trata-se de uma patologia, se aquilo ali é genético, se não é, se houve o devido aconselhamento genético, se não foi. Perfeito? Se a população teve um determinado comportamento adequado para evitar determinada propagação de doença, ou então algum comportamento no que diz respeito à prevenção de acidentes. Seção 2. Do acesso à educação. Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta responsáveis pela educação dispensarão um tratamento prioritário e adequado aos assuntos objetos desse decreto, viabilizando sem prejuízo de outras as seguintes medidas. Então vamos lá. Trata-se de um rol exemplificativo e aqui ele direciona tanto a administração direta quanto a administração indireta. Cuidado que ele vai botar aqui, ó, ao setor público e privado. Cuidado, ele está falando administração direta e indireta, tá? Continua sendo tudo público. A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimento público e particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino. Se lembra lá atrás, na aula passada, quando eu expliquei para você? A pessoa tem uma deficiência, mas aquela deficiência não é um impeditivo para ela gozar de usufruir daquele sistema regular de ensino. Matrícula compulsória. A universidade não pode se negar, aquele colégio, aquele curso não pode se negar a matricular aquela pessoa simplesmente pelo fato dela ser deficiente. Não, matrícula compulsória. Por quê? Ela consegue se estabelecer naquele sistema regular de ensino. Tá? Esse é o inciso 1. 2. A inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade de educação escolar, que permita transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino. Ou seja, eu vou ter que ter essa inserção da educação especial em todos os níveis. No nível infantil, fundamental, médio, superior, técnico, tem que ter essa inclusão do sistema educacional especial, que é voltados para aquelas pessoas que não conseguem se inserir naquele sistema regular de ensino. A inserção no sistema educacional das escolas ou instituições especializadas, públicas ou privadas. A oferta obrigatória e gratuita, tá? Aqui está de negrito, mas bota isso daí com destaque no seu material. Obrigatória e gratuita de educação especial em estabelecimento público de ensino. Por que eu falo para você marcar isso aqui? Ó? Porque essa oferta obrigatória e gratuita é no estabelecimento público de ensino. Você vai ver que a todo momento ele bota público e privado, público e privado. Exemplo aqui, ó, público e privado. Só que chega na hora da prova, ele vai e bota nos estabelecimentos públicos e privados. Não, gente. Se o estabelecimento é privado, ele não é obrigado a fornecer o ensino de forma gratuita, porque ele comercializa aquilo. Então, só é obrigatória e gratuita a educação especial, ele fala aqui, ó, nos estabelecimentos públicos, tá? Oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou superior a 1 ano. Então, galera, tem que ter o oferecimento obrigatório
dos serviços de educação especial para aquele que tenha deficiência e ele esteja internado com um período igual ou superior a 1 ano. Perfeito? Igual ou superior a 1 ano. Ou seja, o carinha está internado lá. Ele tem direito, se tiver igual ou superior a 1 ano. Aí é obrigatório. Outra coisa, pelo amor de Deus. Na prova, ele vai te perguntar literalidade de lei, fazendo algumas alterações. Ele vai botar assim, por prazo superior a 1 ano. Não, é igual ou superior a 1 ano. Ou então ele bota até 1 ano. Ou então bota inferior a 1 ano. Cuidado, é igual ou superior a 1 ano. Tá bom? Não dá mole aí. Tá? Marca aí, xizinho. Bota aí observação, mas não dá mole nisso daí na hora da prova. Vamos lá. Continuando aqui com vocês. O acesso de aluno com deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda e bolsas de estudo, tá? Isso aqui tem que ter acesso a todo mundo. Parágrafo 1º. Entende-se por educação especial, aí agora vem o conceito de educação especial. Então tu bota aqui, ó, conceito. Entende-se por educação especial, para os efeitos desse decreto, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. Então vamos lá. Galera, educação especial é aquele que tem necessidade especial, entre eles o deficiente. Tá? Porque, por exemplo, às vezes o cara tem um QI altíssimo e ele tem um colégio de educação especial? Tem. Ele é acima da média. E também, inclusive, a pessoa com deficiência. Entendeu, galera? Justamente o quê? Aquele que não consegue se inserir ao sistema regular de ensino. A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e individualizado oferecido, principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. Vamos lá. Então, nível infantil, fundamental e médio. Lembrando outra coisa com vocês. Essa educação, esse processo educacional, ele vai ser flexível, ele vai ser dinâmico e vai ser individualizado, porque cada um tem a sua maneira de aprender, tem o seu estilo de aprender, tá? Vamos lá. A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de 0 ano, tá? A lei está dizendo, é a partir de 0 ano, e na infantil. A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas, ou seja, cada um vai ter a sua orientação. Cada aluno especial ali tem uma orientação destinada de acordo com suas necessidades. Parágrafo 5º. Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino, deverá ser observado o atendimento às normas técnicas da ABNT. O que significa isso? Eu vou construir um colégio, beleza. Vou ter que atender todas as normas no que diz respeito à construção daquele colégio. Não pode ter barreira, não pode ter, de preferência, todo ele na horizontal e papapá, uma série de coisas. Mas o colégio já existe, Geraldo. Então, quando das suas reformas vai ter uma reforma, tem que atender o que a ABNT fala, tá? Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programa de apoio para o aluno que está integrando o sistema regular de ensino, ou escolas especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer necessidades educativas ou sociais do aluno, ou quando necessário ao bem-estar do educando. Então vamos lá. Isso tanto em colégio público quanto privado. Eu posso ter ele num sistema regular de ensino? Posso, mas lá dentro ele vai ter uma educação especial, vai ter uma atenção individualizada, porque ele não consegue se inserir totalmente naquele sistema regular. Ou então, eu vou ter um colégio específico para educação especial, porque ele de fato não consegue se inserir definitivamente naquele sistema regular de ensino. As instituições, isso, tá, gente, é quando necessário, ou então pelas condições dele, de aprendizado, ou então pelo bem-estar dele mesmo, tá?
As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógico ao educando, portador, com deficiência, internado nessas unidades por prazo igual ou superior a 1 ano, com o propósito de sua inclusão e manutenção no processo educacional. Isso daqui a gente já falou. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno com deficiência, inclusive tempo adicional para a realização de provas conforme características da deficiência. Então, vamos lá. Ele está falando que as universidades, o ensino superior, ela vai ter que fornecer tudo isso aqui. Só que ele fala aqui, previamente solicitado. Tem que ser solicitado para o aluno de forma prévia. E outra, quando é conforme as características da sua deficiência. Por exemplo, o cara é cadeirante. Aí, porque ele é cadeirante, ele vai pedir tempo extra para fazer a prova? Negativo, gente. Negativo. Ele vai fazer a prova no tempo normal. Agora, ele é deficiente visual. Ele precisa de alguém para ler a prova. Beleza, vai ter que ter essa ajuda. Poxa, alguém para ler e para ele ditar, para a pessoa escrever, pode pedir um tempo adicional? Pode. Eu acredito que seria necessário. Beleza? Vamos lá. As disposições desse artigo aplicam-se também ao Sistema Geral de Processo Seletivo para ingresso em cursos universitários em instituição de ensino superior. Perfeito? Simples. O Ministério da Educação, no âmbito de sua competência, expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionadas à pessoa com deficiência. Isso aqui é muito importante, por quê? O que ele está falando aqui? É que o Ministério da Educação ele vai fazer os cursos superiores na engenharia, no direito, medicina, enfim. Nos mais variados cursos, ele vai inserir nos seus currículos conteúdos, itens, disciplinas que sejam afetos à pessoa com deficiência. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele vai fazer com que aquela pessoa tenha cada vez mais acesso. Pensa, um engenheiro que passou a faculdade toda sem ter nenhum contato às necessidades da pessoa com deficiência, ou aquele que teve contato com uma matéria, com um item, com algo que seja relacionado à pessoa com deficiência. Imagina, toda vez que ele for projetar algum veículo, ou ele for projetar uma aeronave, for projetar um determinado prédio, uma construção, ele já vai ter atenção às necessidades da pessoa com deficiência, porque ele teve isso inserido durante a sua formação. Por isso que o parágrafo 2º aqui é muito importante, do artigo 27. Artigo 28. O aluno com deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe proporcione oportunidade de acesso ao mercado de trabalho. Show de bola! A educação profissional para a pessoa com deficiência será oferecida nos níveis básico, técnico, tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas no ambiente de trabalho. Simples. Só você lembrar aqui, tá, gente? Quais são os níveis básico, técnico e tecnológico, tá bom? Que é isso que ele vai botar na tua prova. As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão obrigatoriamente oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa com deficiência, condicionando a matrícula e a sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. Então, olha só, a matrícula, cara, isso daqui é muito importante, tá? IPC, importante para concursos. Galera, a matrícula não vai ser condicionada ao seu nível de escolaridade, mas sim condicionada ao quê? A sua capacidade de aproveitamento. Perfeito? Aqui, e não ao seu nível de escolaridade. Então, independe do nível de escolaridade, vai ser o quê? A sua capacidade de aproveitamento. Tá, ele tem só um ensino médio, o ensino fundamental concluso. Peraí, mas ele tem capacidade de aproveitamento aqui nesse curso? Tem. Então, ele pode ser inserido ali. Entendeu? Vamos lá. Entende-se por habilitação profissional, conceito, destinado a propiciar a pessoa com deficiência em nível formal e sistematizado a aquisição de conhecimento e habilidades especificamente associados a determinada profissão ou ocupação. Então, isso daí é habilitação. Perfeito? Os diplomas certificados de curso de educação profissional expedidos por instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território nacional. Ou seja, aquele sistema de ensino expediu aquele diploma tem validade em todo o território nacional.
As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa com deficiência. Beleza? Tais como, vamos lá, adaptação dos recursos institucionais, ou seja, material pedagógico, equipamento e o currículo. Capacitação dos recursos humanos, ou seja, dos professores, instrutores, profissionais especializados. Gente, é todo mundo, tá? Não só o professor, mas a tia da cantina, a amiga da limpeza, todo mundo. Adequação dos recursos físicos, eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação, ok? Da habilitação, seção 3, da habilitação e da reabilitação profissional. Vamos lá. A pessoa com deficiência beneficiária ou não do regime geral de previdência social tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se e obter trabalho, conservar e progredir profissionalmente. Então, para que serve a habilitação e a habilitação e a reabilitação? Para que ela obtenha o trabalho. Tá, obtive. Beleza, mas ela tem que se manter no trabalho? Sim, então ela tem que conservar o trabalho. Tá, eu já obtive e me conservo naquele trabalho. Agora eu quero melhorar, para ela também ter a sua progressão profissional. Beleza? Artigo 31 vem um conceito. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional ou processo orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, independente de qual o seu nível de escolaridade, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho a participar da vida comunitária. Perfeito? Então, isso daqui é o conceito de habilitação e reabilitação. Está destacado de vermelho para você, já está decorado isso daí na sua casa. 32. Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados de recursos necessários para atender toda pessoa com deficiência, independentemente da origem de sua deficiência, desde que possa ser preparada para o trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas de que obter, conservar e nele progredir. Tem que sempre lembrar disso. Habilitação e reabilitação. Obter, conservar e nele progredir. Perfeito? Isso daí é a habilitação e reabilitação. A orientação profissional será prestada pelo correspondente serviços de habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta a potencialidade da pessoa portadora de deficiência, identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional que deverão considerar. Lembrando, galera, ele vai ser de acordo com a potencialidade da pessoa. Ele não está falando de acordo com o grau de escolaridade dela, tá? E o que vai ser considerado? Educação escolar efetivamente recebida e por receber. Eu vou considerar isso? Vou, para saber de onde eu parto, de que princípio eu parto. 2. Expectativa de promoção social, de como eu vou promover essa evolução, essa inserção social da pessoa. Possibilidades de emprego existentes em cada caso, ou seja, não adianta nada, eu quero ser engenheiro mecatrônico, beleza, mas a gente não vai ter um mercado de trabalho aberto para isso. Quero ser astronauta. Não tem emprego de astronauta aqui no Brasil, meu amigo. Então vamos fazer outra coisa. Por isso que tem que ser analisado isso também. Motivações, atitudes e preferências profissionais, isso daí é levado em consideração, óbvio. E necessidade do mercado de trabalho, conforme eu já falei aqui para vocês. Tá? É importantíssimo. Do acesso ao trabalho. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. Então, ele vai ter esse regime especial de trabalho protegido. Tá? E aí você vai ver, eu vou explicar para você o que é uma colocação competitiva, oficina terapêutica, oficina de produção, você vai ver isso tudo agora. Tá? Olha só, vamos partir. Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto nesse artigo, no caput desse artigo, poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a 9867. O que seria isso? Nessa inserção laboral, eu tenho uma cooperativa de pessoas com deficiência, então ele vai fazer a contratação dessa cooperativa, justamente para ele ter uma maior inserção naquele mercado.
São modalidades de inserção laboral da pessoa com deficiência. Vamos lá. Quais são as modalidades de inserção laboral? Primeiro, eu tenho colocação competitiva, eu vou ter a promoção do trabalho por conta própria e a colocação seletiva, tá? Não pode confundir, são 3 conceitos. Colocação competitiva, processo de contratação regular nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais. Vamos lá, o meu escritório de advocacia quer fazer a contratação de um advogado, show de bola. Aí, dentro daquele processo seletivo, eu vou ter uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Aí eu digo para você, cara, qual é a dificuldade dele em relação aos outros? Nenhuma. Colocação competitiva. Vai ser contratado de forma normal, porque a sua habilidade independe da sua deficiência. Nada vai influenciar, entendeu? Colocação seletiva. Processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e de apoios especiais para sua concretização. Está vendo que nesse caso vai ter que ter um procedimento especial ou um apoio especial para que seja concretizada aquela colocação no mercado de trabalho? Que já é diferente da colocação competitiva, porque ele... Aqui, ó, não sendo excluída a possibilidade de um apoio especial. Ele pode ter, eu não excluí, ele pode ter um apoio especial, ou seja, uma mesa diferenciada, entendeu? Um balcão diferenciado. Pode ter? Pode. Agora, tá vendo que a colocação seletiva, ele vai ter aqui, ele depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para a sua concretização. E a promoção do trabalho por conta própria, ou seja, processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal. Ou seja, ele vai estimular, por exemplo, o empreendedorismo dentro daquela pessoa com deficiência. Ele vai estimular que, por exemplo, ele faça parte de uma cooperativa, porque aí ele trabalha e recebe pelo seu trabalho, ele vai ter a sua autonomia. Perfeito? Vai ser o quê? Mediante um trabalho autônomo. Ok? E ele pode ser cooperativado ou em regime familiar, ou seja, ele trabalha ali junto com a sua família. Ok? As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos 2 e 3. Ou seja, se ele está falando em entidade beneficente de assistência social, nos itens 2 e 3 é o quê? Colocação seletiva e a promoção do trabalho por conta própria. Cuidado que o examinador vai falar que colocação competitiva também depende, só que aqui ele fala, é os incisos 2 e 3, ou seja, colocação seletiva e promoção do trabalho por conta própria. Ok? Vamos lá. Caramba, tá doendo aqui minha mão. E ele fala aqui, ó, as entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a modalidade da inserção laboral de que tratam os incisos 2 e 3 nos seguintes casos. Aí vamos lá, quais seriam os casos? Na contratação para prestação de serviço por entidade pública ou privada, da portadora, da pessoa com deficiência física, mental ou sensorial. Gente, decorem isso aqui, ó, física, mental ou sensorial, tá bom? Na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional de adolescente e adulto com deficiência em oficina protegida de produção ou terapêutica, porque eu tenho a oficina protegida de produção e a oficina terapêutica de produção. Tá? O que você tem que lembrar aqui? Ele fala de adolescente e adulto. O que ele bota na prova? Só adulto. Ou o que ele bota na prova? Criança, adolescente e adulto. Não, é adulto, é adolescente e adulto. Ok? Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pessoas que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado às suas especificidades, dentre outros. Perfeito? Estão juntos? Então isso daqui que é um procedimento especial, tá? Como meio utilizado. Aí a gente viu aqui, ó, jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, tá? Ambiente de trabalho adequado às suas especificidades. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó.
Parágrafo 3º. Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas, entre outros elementos, que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais, motoras, vamos lá, olha só, preste atenção, motoras, sensoriais, mentais da pessoa com deficiência, de modo a superar barreiras da mobilidade, da comunicação e possibilitando uma plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade. Ou seja, isso aqui é o apoio especial. Esse apoio especial ele vai romper, ele vai superar as barreiras. Perfeito? Como assim? Vamos lá. A pessoa tem uma deficiência na sua visão, mas ela não chega a ser cega, ela tem uma baixa visão. Ok, coloca o computador que tenha uma tela com caracteres ampliados. Acabou, resolveu. Ele vai estar igual, em condições de normalidade. Ele vai trabalhar como outra pessoa qualquer. Entendeu? Parágrafo 4º. Considera-se oficina protegida. Aí vamos lá. Agora ele vai falar oficina protegida e a oficina protegida terapêutica. Cuidado. Oficina protegida. Vou sublinhar as palavras principais. De produção é a unidade que funciona em relação de dependência com a entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo desenvolver programa de habilitação profissional para adolescente e adulto com deficiência, provendo-o com um trabalho remunerado, ou seja, ele vai ser provido com um trabalho remunerado, com vistas à sua emancipação econômica, pessoal, relativa. Ou seja, essa é a oficina protegida. Ele vai trabalhar, o adolescente, o adulto, ele vai ser provido com um próprio trabalho visando a sua emancipação, tá bom? Econômica e pessoal, tá? Agora, e a oficina protegida terapêutica? Vamos lá. É a unidade que funciona em relação de dependência com unidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo a integração social, já diferencia do outro, por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de quem? De adolescente e adulto, que devido ao seu grau de deficiência, ou seja, tão severa a deficiência dele, seja transitória ou permanente, ele não pode desenvolver atividade laboral no mercado competitivo. Não pode, não possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo. Ou em oficina protegida de produção. Ou seja, oficina protegida de produção é aquela que eu vou colocar o deficiente, adolescente ou adulto, e ele vai se remunerar, ele vai ter com o seu próprio serviço, visando a sua emancipação financeira. Nesse caso aqui, eu viso a integração social. Então, falou em oficina protegida terapêutica, é integração social. O nome já fala, terapêutica é uma terapia. Ele não consegue trabalhar de forma competitiva com outros que estão lá fora. Então a ideia aqui é o quê? Simplesmente proporcionar a sua integração social. Quando ele não puder trabalhar no sistema normal, ou então sequer consegue trabalhar numa oficina protegida. Entendeu? Então falou em oficina protegida, remunerado, com seu próprio trabalho, visando a sua o quê? Progressão, a sua emancipação econômica. Já na oficina protegida terapêutica, visa integração social. Perfeito? E é isso que eu quero que vocês fiquem atentos aí. O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto com deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionada a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa, ou seja, não caracteriza vínculo empregatício, porque o nome já diz, é integração social, ele está buscando a integração social e não emancipação econômica. Estamos juntos? Perfeito? Vamos adiante. Deixa eu apagar aqui, para não ficar bagunçado. A prestação de serviço será feita mediante celebração de convênio ou contrato formal,
entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a relação nominal dos trabalhadores com deficiência colocados à disposição do tomador. Entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva, ou seja, aquele que de fato vai depender de uma ajuda técnica, deverá promover em parceria com o tomador de serviço programas de prevenção de doenças profissionais e de redução da capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem outras incapacidades. A empresa com 100 ou mais... Opa, agora vem um negócio que você tem que engolir. Tá? Porque até então a gente sempre fala, não, a empresa tem que reservar vaga para a pessoa com deficiência, tal. Como funciona? Vamos lá. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa com deficiência habilitada na seguinte proporção. Então, vamos embora. 100 ou mais, ou seja, 100 ou mais. Ele deixa claro aqui, ó, com 100 ou mais. Até 200 empregados, 2%. Então, até 200, 2%. De 200 a 500, de 201 a 500 empregados. Vamos embora. De 201 a 500 empregados, quantos por cento? 3. De 501 empregados a 1.000 empregados. De 501 a 1.000 empregados. 4%. Agora, mais de 1.000 empregados. Mais de 1.000 empregados. Quanto vai ser? 5%. Isso daí tem que estar na sua veia, tem que estar tatuado no braço, assim, para você olhar assim. Ou seja, acima de 100 e até 200 empregados, 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Mais de 1.000, 5%. Geraldo, como é que eu lembro? Até 200, 2 é 2. 200, 2%. De 201 a 500, é 3%. Como é que eu sei? Porque 5 menos 2 dá 3. De 501 a 1.000 dá 4%. Como é que eu lembro? Porque 5 menos 4, ou 5 menos 1 dá 4. Tá? E o outro eu não fiz nada. Galera, perfeito? Então, 2, 3, 4 e 5. E lembra, 2, 200. Aí, beleza, de 201 a 500, 3, 501 a 1.000, 4, acima de 1.000, 5. Tá bom? Perfeito, galera? Foi dica para tu lembrar. Se você sabe que o primeiro é 2 e o último é 5, o último é sempre acima de 1.000 e o primeiro é até 200. Então, se tu botar esse daqui e esse daqui, o do meio fica fácil você lembrar. Tá? Show de bola? Vamos lá, então. Deixa eu apagar. Vou até fazer um negócio aqui melhor para você. Vamos lá. A gente faz um quadrinho melhor aqui. Até 200. 2%. De 201 a 500. 3%. De 501 a 1.000 funcionários. 4%. E mais de 1.000, 5%. Tem que lembrar, tá? Perfeito? Copia aí, que eu vou beber uma aguinha rapidinho. Vamos lá. Vou apagar aqui agora. Importante, galera, cuidado, olha só.
A dispensa de empregado na condição estabelecida, ou seja, dentro daquelas porcentagens que nós estudamos agora, quando se tratar de contrato por prazo determinado superior a 90 dias, e a dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado, somente poderá sofrer após a contratação de substituto em condição semelhante. Ou seja, eu tenho uma pessoa com deficiência dentro daquela porcentagem, ou o contrato dela é por tempo determinado que seja superior a 90 dias, ou seja, eu contratei por 6 meses, ou então ela é contratada por tempo indeterminado. Tá? Eu contrato de trabalho normal, é o que você deve ter. Nesse caso, se a pessoa tem deficiência e ela vai ser demitida, ela pode ser demitida? Pode, desde que eu contrate uma outra pessoa com deficiência para ocupar o lugar dela. Eu não posso demitir e depois ficar caçando alguma outra pessoa. Isso é para evitar que o empregador fraude a legislação, né? Ah, não, eu mandei embora, mas eu estou caçando, por isso que eu não tenho aqui trabalhando para cumprir essa proporção legal. Então, como faz? Contrata depois que manda embora, tá? Vamos lá. Mais um conceito para você. Considera-se pessoa com deficiência habilitada, aquela que concluiu o curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. Perfeito? Então, para ser considerado pessoa com deficiência habilitada ou reabilitada, tem que ter o quê? Ou o certificado de conclusão da habilitação ou reabilitação expedido pelo INSS, ou através de alguma outra instituição que seja credenciada pelo Ministério da Educação ou equivalente. Tá? Considera-se também pessoa com deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para exercício da função, ou seja, ela não necessariamente precisa passar pelo parágrafo 2º, perfeito? Basta que ela se encontre apta a desenvolver aquela função. A pessoa com deficiência habilitada, nos termos do parágrafo 2º e 3º desse artigo, poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego para fins de inclusão laboral na forma desse artigo. Então, ela pode recorrer? Pode. Se ela for habilitada, ela pode recorrer na forma desse artigo aí. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como instruir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados com deficiência e de vagas preenchidas para fim de acompanhamento do disposto no caput desse artigo. Ou seja, ele vai ter esse banco de dados justamente para saber se ele está acompanhando, se está observando a proporcionalidade daquela porcentagem. Perfeito? Você está atendendo às disposições do caput desse artigo. Importante, olha o que o artigo 37 fala para a gente. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. Ou seja, galera, isso daqui é assegurado, ou seja, eu não posso discriminar, eu não posso impedir que a pessoa com deficiência faça aquele concurso. É óbvio, desde que a sua deficiência não seja um impeditivo para aquele cargo. Exemplo, um deficiente visual pode se inscrever para a prova da magistratura? Pode. Por quê? O fato dele ser um deficiente visual, nada vai impedir dele, claro, tendo o conhecimento necessário, de julgar. Agora, ele pode ser um policial federal? Peraí, aí um policial federal que tem deficiência visual, um agente da Polícia Federal, o cargo de agente já exige que ele esteja na rua, trabalhando, está ali no campo, aí já fica mais complicado, entendeu? Perfeito? Aí seria já um impeditivo o fato dele ter uma deficiência visual, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. O candidato com deficiência em razão da necessária igualdade de condições concorrerá a todas as vagas, sendo reservado um mínimo percentual de 5% em face da classificação obtida. Ou seja, isso daqui é a reserva de vagas, tá? Reserva de vagas. Ou seja, 5% das vagas oferecidas são destinadas à pessoa com deficiência, cuja deficiência não seja um impeditivo para as atribuições daquele cargo.
Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, ou seja, ofereceram X vagas, aí deu 2,5, né, 5%. Então a gente faz o quê? Deu o número fracionado? Vão ser 3 vagas. Eu arredondo para cima, entendeu? Vamos resumir aqui? Vou só botar aqui, ó. Arredonda para cima, tá? Arredondo para o número acima. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimentos de, ou seja, eu não aplico isso aqui nos casos de provimento que carga em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, os cargos em comissão e as funções de confiança têm que obedecer os 5% previsto no parágrafo 1º do artigo 38? Não. Isso daqui é só para cargo efetivo. Entendeu? Então você anota aí como observação aqui, ó, somente cargos efetivos, tá bom? Não o cargo em comissão e nem a função de confiança. Não tem essa reserva. Foi? Anotaram aí as 3 observações? Vamos para frente, vamos para cima. Ó. Cargo também não se aplica para cargo ou emprego integrante da carreira que exija aptidão plena do candidato. Aí foi um exemplo que eu te dei aí de agente de Polícia Federal, que ele exige de fato aptidão plena, né? Até quem não tem nenhuma deficiência, passar naquele teste físico é um inferno, né, gente? Tem que nadar 50 metros, dar salto em inércia, tem que dar 2 cambalhotas com duplo twist carpado, é sinistro o teste físico. 39. Os editais de concurso público deverão conter o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência. Isso daí, show de bola, a gente veio obedecendo. As atribuições e tarefas essenciais do cargo, justamente para que aquela pessoa que tenha deficiência perceba se ela consegue desempenhar aquelas funções ou não. Previsão de adaptação das provas do curso de formação e dos estágios e do estágio probatório conforme a deficiência do candidato. Ou seja, ele tem determinada... Isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele fez prova para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e ele tem uma deficiência X. Só que a deficiência dele, o teste físico, né, o TAF, teste de aptidão física, ele não poderia fazer como uma outra pessoa normal. Ele teria que fazer sob condições especiais. Então isso daí tem que ser adaptado? Tem que ser adaptado para ele. Tá bom? Se permitiram a inscrição dele no concurso, o teste tem que ser adaptado. Tá? O curso de formação também? Sim. O estágio probatório? Sim. Tudo isso daí tem que ser adaptado. Tá? Exigência de apresentação pelo candidato com deficiência no ato da inscrição de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional da Doença, que é o CID, bem como a provável causa da deficiência. Ou seja, ele vai se inscrever naquele concurso. Pode ver que você, pelo menos os concursos que eu acompanho, você vê assim, prazo para envio de documentação para inscrição de candidato com deficiência. Aí depois aparece assim, lista de deferimentos aos que vão, que foi deferido aos que vão concorrer à vaga reservada à pessoa com deficiência. Aí sai a lista. Por quê? Você vai, se inscreve, envia o documento na data que eles determinam. Depois eles vão lá e publicam se foi aceita ou não a documentação que você mandou. Perfeito? Tá? E essa documentação vai ter que ter qual é a deficiência, qual é o CID, qual é o grau, qual é o nível... Perfeito? E outra, e qual foi a origem daquela deficiência? Tá bom? Isso tudo tem que ter. Artigo 40. É vedado a autoridade competente obstar a inscrição de pessoa com deficiência em concurso público para ingresso na carreira da administração pública federal, direta ou indireta. Tá? Isso daí é óbvio para a gente, ela não pode obstar. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo no prazo determinado no edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. Por exemplo, ele é um cadeirante, olha, eu preciso fazer uma prova em uma
um local que seja adaptado para uma mesa adaptada, que não seja em segundo piso, mas se for no segundo piso que tem elevador. Ou então, por exemplo, ele tem uma deficiência, até uma necessidade especial, né? Eu até vi num último concurso que eu fui agora, a mãe foi com um carrinho de bebê, cara, e deixou do lado dela lá na hora da prova. Eu achei muito interessante isso, que ela pediu isso como uma necessidade para fazer aquela prova, tá? É o atendimento dessas disposições. Vamos lá. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área da sua deficiência no prazo estabelecido no edital do concurso. É óbvio, tá, gente? Se eu quero uma pessoa para ler a prova para mim, eu tenho que fazer isso dentro do prazo estabelecido pelo edital. Ah, eu quero uma pessoa que escreva para mim na hora da prova, eu tenho que fazer isso no prazo estabelecido pelo edital. Ah, eu preciso de um tempo maior, eu tenho que ter um laudo médico dizendo por um profissional daquela área especializado por que eu preciso de tempo adicional, tá? Vamos lá. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas nesse decreto, participará do concurso em igualdade de condição com os demais candidatos no que concerne. Vamos lá. Então, ressalvadas as disposições aqui do decreto, nesses outros procedimentos aqui, participe em igualdade de condição. O conteúdo da prova é igual para todo mundo. A avaliação e os critérios de aprovação, igual para todo mundo. Tá? Às vezes você vê alguma coisa que é uma discrepância no valor das notas, né? Mas é igual para todo mundo, tá? O horário e o local de aplicação das provas, é lógico que a ressalva no que diz respeito ao horário, se ele precisa de um tempo adicional para fazer a prova. Aí sim, aí diferencia. Fora isso, é igual para todo mundo. A nota mínima exigida para todos os candidatos. Exemplo, só vai ser considerado aprovado aquele que acertar X% de cada questão e na soma total fizer, sei lá, até 60 pontos. Beleza. O cara é o único deficiente e tem 3 vagas. Se ele não fizer 60 pontos, se ele não fizer o mínimo, ele está reprovado. Entendeu? Vamos lá. A publicação do resultado final do concurso será feita em 2 listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive dos deficientes, e a segunda somente com a pontuação dos deficientes. Tá? Então sai lá, coloca lista geral. Né? O que a gente vê hoje? Lista geral. Aí depois a gente sai a lista de quem é cotista e a lista de quem é deficiente. Perfeito? O órgão responsável pela realização do concurso terá assistência de equipe multiprofissional composta de 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas da deficiência em questão, sendo um deles médico e 3 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Então, vamos lá. Tem que ter 3 profissionais capacitados, sendo um deles médico, tá? Aqui, 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas das ciências em questão, sendo um deles médico e 3 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Perfeito? Parágrafo 1º. A equipe multiprofissional emitirá um parecer observando. Vamos lá, então essa equipe multiprofissional, ela emite um parecer, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições e as tarefas essenciais do cargo ou da função que ele vai desempenhar, para saber se a deficiência dele é um impeditivo ou não, a viabilidade das condições de acessibilidade e adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas, ou seja, ainda que a deficiência dele não seja um impeditivo, mas o ambiente de trabalho que ele vai frequentar, quais serão as tarefas a serem desenvolvidas por ele? Tudo isso vai ser avaliado. A possibilidade do uso pelo candidato de equipamento e outros meios que habitualmente utilize, ou seja, ele vai utilizar habitualmente, ele utiliza uma muleta, um andador, uma cadeira de rodas, ou então uma bengala porque ele é cego, tem deficiência visual, ou então um aparelho auditivo. A CID, que é a Classificação Internacional da Doença, e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. Parágrafo 2º. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, ou seja, essa equipe vai acompanhar durante todo o estágio probatório. Ainda que lá no edital não tenha tido nenhuma limitação, ainda que ele passasse em todas as etapas do concurso, vai ser acompanhado durante o estágio probatório, tá? O artigo 44. A análise dos aspectos relativos a
ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência, obedecerá ao disposto no artigo 20 da Lei 8.112. O que o artigo 20 da 8.112 fala? É o PRIDA, ou seja, essa análise, né? É o PRIDA, é o quê? É a produtividade, é a responsabilidade, é a capacidade de iniciativa, é a disciplina e a assiduidade do servidor. Perfeito? Isso é que vai ser analisado, o artigo 20, tá? Eu já coloquei aqui para vocês, ó, PRIDA, é o que está lá no artigo 20. Produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. PRIDA, para tu lembrar na hora da prova, tá? Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para a pessoa com deficiência no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissional, que é o PLANFOR. Os programas de formação e qualificação profissional para a pessoa com deficiência terão como objetivos, vamos lá, criar condições que garantam a toda pessoa com deficiência o direito de receber uma formação profissional adequada, organizar meios de formação necessário para qualificar a pessoa com deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral. Lógico, eu tenho que qualificar aquela pessoa para saber aonde eu posso inseri-la de forma competitiva, para que ela tenha maior inserção na sociedade, maior independência possível. Ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa com deficiência, assim como para satisfazer as exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e econômica, ou seja, é constante, tá, esse processo de formação e qualificação, tá bom? Seção 5, da cultura, desporto, turismo e lazer. Olha só, artigo 46. Vou fazer o seguinte, a gente estourou o horário aqui agora, eu dou uma parada aqui e na próxima aula eu volto aqui na sessão 5 com vocês. Aí a gente fecha isso daí, rapidinho, tá bom? Um abraço, agradeço mais uma vez a sua presença até o final, que para mim é um sinal de respeito. E acredite, estamos juntos até a sua posse. Fechado? Ó, beijo no seu coração, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique like.